Oi pessoal, bem-vindo, você já está no podcast do Folha Capital. Hoje essa edição é especial, viu? A gente está com dois convidados aqui de honra, viu? É o Roger de Souza, seja bem-vindo primeiramente, Roger. Obrigado, Marcos, para mim é um prazer estar na capital. Aqui eu conheci como agora a capital da oportunidade e do acolhimento. Eu vim direto da capital da amizade, Gurupi. E realmente eu estou me sentindo bem acolhido e vendo um mar de oportunidades, faz jus. E agora apresente o nosso próximo convidado, Roger. O nosso próximo convidado é o excelentíssimo juiz de direito da primeira vara civil da capital Palmas, Alexandre da Silva. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Eu agradeço o convite aí do podcast de vocês. Para mim é uma satisfação muito grande, né? Levar o judiciário ao conhecimento da sociedade. A gente começa essa edição, a gente vai falar aqui sobre a trajetória de vida do excelentíssimo Alexandre da Silva, que vai explicar que veio do interior de São Paulo, começou lá, né? Eu nasci no interior de São Paulo, no interiorzinho mesmo. Então, é uma cidade chamada Taubaté, né? Ela tem mais ou menos uns 300 mil habitantes, mas eu sou de um distrito um pouquinho afastado do centro. Tinha mais ou menos 5 mil moradores. Na verdade, o juiz, ele traz uma trajetória, né? Era office boy, então tem uma transição, que essa transição tem muita história para ser contada e relatada, que com certeza vai servir como inspiração daqueles que vão ouvir esse podcast nesse momento. Então, dentro dessa trajetória, saindo de uma profissão de office boy e almejando um cargo de juiz, o senhor almejava o cargo de juiz ou pensava passar pelo curso de direito, ainda estava indeciso o que queria ser, ou já tinha esse propósito? E como é que foi sair desse lugar tão complicado que não te dava ali as ferramentas possíveis para chegar lá? Mas eu sei que você queria chegar lá. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho que contar a minha origem, né? Eu sou Exato. de uma família de 9 irmãos, meus pais eram separados. Eu acho que até foi bom, porque se não tivesse separado, meu pai faria mais filhos, né? Então, nós somos 9 irmãos. E antes de ser office boy, que para mim já era um cargo mais elitizado, eu ainda vendi ferro velhos, trabalhei de plantar gramas em ruas, carregava aqueles carrinhos no sol. E isso foi uma evolução, né? Até eu ingressar na faculdade de Direito. Sim. E o engraçado é que quando eu estudei em escola pública e quando eu passei no curso de Direito, eu cheguei ao meu pai e falei que eu tinha passado, que eu queria fazer Direito. Ele não tinha dinheiro. Lá é uma faculdade, uma autarquia municipal, mas paga-se. E aí eu falei para ele, não, eu vou, e meu pai não tinha dinheiro, foi aquele choro, né? Porque falei, vai frustrar meu objetivo. E Direito era uma questão de justiça mesmo. Acho que até pela minha realidade, né? Eu queria fazer Direito para tentar buscar entender a justiça ou fazer justiça. E meu pai conseguiu, com o engenheiro dele, um empréstimo. Eu corri atrás, o governo financiou 80%, eu pagava 20%. E nesse ITER, eu ia muito ao fórum da minha cidade. Indo muito ao fórum, tinha um juiz, que hoje ele é desembargador federal no Rio de Janeiro, Guilherme Calmon Nogueira da Gama. É um homem, é um gênio do direito, ele escreve livros. E ele falou, olha, tem uma vaga de office boy aí, se você quiser, eu indico. Falei, eu quero. E foi aonde eu fui colocado dentro do sistema. Mas tudo isso... Como office boy. Como office boy. Agora eu entendi porque o senhor fala que o cargo de office boy já era um cargo grande. Elitizado. Elitizado. Era o Ministério Público de São Paulo, né? Eu trabalhei no gabinete com os promotores de justiça, porque lá antes a promotoria trabalhava junto com o judiciário. Hoje não é mais assim, cada um tem seu prédio, né? Então trabalhei com promotores assim conhecidos, né? Promotores que cuidaram do caso Suzana Richthofen, que é Paulo José de Palma, Marcelo Negrini, né? Então são pessoas assim que me deram essa oportunidade. Então, era office boy dentro do fórum e fazia serviço administrativo voltado para o Ministério Público. Agora, excelentíssimo, também já aos 24 anos teve outro feito. 3 concursos. Delegado da Polícia Civil de São Paulo, juiz em Rondônia e também juiz no Tocantins. Por que a escolha daqui do estado? É uma coisa assim, acho que é espiritual, porque o Tocantins, eu lembro que eu estava vendo um jornal e criou, né, o estado do Tocantins. Do nada, essa cena não sai da cabeça. Eu falei, eu vou ser juiz desse estado. E a mente, ela é poderosa. Sim. Quando a gente fixa alguma coisa, ela vai atrás. E consumou.
Agora, aos 20, aí foi, né, terminando a faculdade, e durante a faculdade também eu não tinha condições, né, porque o office boy é um salário mínimo, né. Exato. Então, eu não tinha dinheiro para estudar, para comprar livros, para poder fazer cursinhos, que São Paulo tinha excelentes cursinhos preparatórios para magistratura, Ministério Público, meus amigos faziam, eu morria de inveja, mas não tinha dinheiro. O que eu fazia? Na biblioteca, a moça sabia da minha situação, ela tirava cópias escondidas e me dava dos livros. Só. E uma cena também que me chamou muita atenção, na minha rua morava um promotor público, na época era chamado promotor público, depois da Constituição de 88 é chamado promotor de justiça. Ele se aposentou, a filha dele falou, meu pai tem uns livros aí, você quer? Eu falei, quero. Ela me deu esses livros e eu comecei a atualizá-los de acordo com a Constituição de 88. Mas aquilo já era o estudo. E tudo isso, sabe o que eu faço? Eu faço assim, eu remonto, que é a parte divina, trabalhando com você. Vai ter que ser desse jeito, entendeu? Para você evoluir. Essa é a minha parte espiritual. Respeito todas as religiões, sim, mas eu vejo que tem muita essa mão de Deus, né, nessa história todinha. Então a gente passa por apuros, passa por sacrifícios, mas é necessário. Tem uma parte da história, quando ele conta, e junto com a pergunta que o Marcos fez, me lembra uma frase do Renato Russo. Quem acredita sempre alcança. O poder de mentalizar o objetivo que quer chegar. Só que aí o senhor dá um salto e o senhor faz uma pontuação que o senhor é filho de pai separado. E pedreiro, hein? E pedreiro. Que na época não tinha. Existe aí, até o senhor chegar. Quando o senhor chega no momento de ser um office boy, já está dentro, se sentir dentro do sistema, digamos assim. Já estava se sentindo, aqui eu vou conquistar o que eu preciso conquistar. Mas para chegar até aqui, esse amontoado de feridas e percepções do que o mundo, antes de chegar aqui, lhe dava, o que fez o senhor sentir, como o senhor enxergava o mundo, como o senhor se via fora de si. Se poderia dar certo, se poderia chegar lá ou não. Eu acreditava em mim. É isso que eu falo no meu perfil lá do TikTok, né, e do Instagram. Eu falo assim, a gente primeiro tem que acreditar na gente, porque pessimistas vão ter aos montes, exato, tentando demover essa ideia sua, né? Então, tanto de familiares como também de amigos. Então, o primeiro passo é a gente acreditar na gente. É lógico que isso tem os altos e baixos. Às vezes você também fica desacreditado, mas ao mesmo tempo tem que voltar à realidade e falar, olha, só posso mudar a minha vida com os estudos, né? E isso eu levo muito pelo lado da fé. Se a gente não tiver fé, não acreditar em alguma coisa superior, eu acho que a gente desanima mesmo e desiste. Teve um momento mais difícil, o ponto mais baixo que o senhor passou, que hoje o senhor pode comparar com aquilo que outras pessoas também vivem, mas que o senhor conseguiu superar. Qual é o conselho que o senhor daria para as pessoas que podem estar passando na mesma situação no fundo que o senhor passou? O que eu observo bastante dos comentários na rede social é que não tenho tempo para estudar. Eu também não tinha. Então eu usava meus finais de semana e feriados para estudar. Porque eu trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade cansado, direto. Viajava, tinha que viajar mais ou menos uns 20, 25 quilômetros da minha casa até o centro. Isso todo dia, ônibus lotados, né? Quem conhece o interior de São Paulo sabe que os ônibus são abarrotados. Então, isso não me fez desanimar, entendeu? Então, o que eu ouço muito na rede social é, eu não tenho tempo para estudar, eu desanimo. Isso vai ter mesmo. São fatores contrários para testar a sua fé. É ela que tem que estar presente. Excelentíssimo. O senhor fala muito nas redes sociais, isso porque ele é um fenômeno lá, 49 mil seguidores, quase 50, né? 50, isso é porque eu não fico todos os dias, sabia? E carrega aí, ó, pessoal, já mais de metade, 600 mil, na verdade, curtidas aí no TikTok. Ele, inclusive, relata lá, o Roger, que o pai, claro, falava na casa dele que todo mundo ia resolver o problema. Isso é verdade? É verdade. Isso já é juiz, né? Isso já é juiz. Já dá para mandar aí, já passar. E já juiz, quando eu ia passar os dias lá, meu pai chamava as pessoas. Olha, meu filho está em casa, tem algum problema. E fazia filas. E eu falava, pai, eu não posso, porque nós não podemos orientar, nós não podemos dar consultas, né? A nossa legislação não permite o juiz, justamente porque é uma tarefa do advogado, da advogada, né? Senão nós tiramos o trabalho da advocacia. Então eu estaria cometendo um crime, né? Exercício irregular de uma profissão, né? Na verdade, ele queria falar que meu filho venceu. Ele venceu. O orgulho, né? O orgulho. Principalmente nesse caso. Meu pai era muito sofrido, né? Ele mal sabia escrever, mas era um homem muito inteligente. Depois eu fui observando isso nele, ele era muito inteligente.
E como ele sofreu bastante e eu consegui, meu pai queria que eu fosse militar. Eu falei, pai, como é que eu vou ser militar do exército? Acho que nem para a bucha do canhão eu sirvo. Né? Então eu tentei, aliás, antes de ser juiz, eu tentei a Polícia Militar de São Paulo por 3 concursos. Não passei. Eu tentei agente penitenciário de São Paulo. Não passei. E meus amigos passavam, eles falavam, eles riam comigo, falavam, a gente que não estuda está passando e você que estuda não passa. Quer dizer, era mais um tapa na minha cara para falar assim, entendeu? Para que você está estudando? Mas eu falei, não, alguma coisa, algum propósito tem, né? Exatamente, e teve, né? E teve. Gigante. Mas, inclusive, excelentíssimo, quando o senhor chegou aqui também no Tocantins, houve algumas dificuldades, por exemplo, nas comarcas onde o senhor passou no interior, né? Também? Aqui nós chegamos em 96, né? Então, nós somos o 2º concurso. O Estado estava com 7 anos. As comarcas não tinham, assim, acesso, como tem hoje, é tudo mudado, né? Todas as comarcas têm um fórum moderno, estruturado. Antes a gente tinha que comprar impressora, comprar materiais para trabalhar. Mas é tudo uma evolução, né? Exato. Hoje não. Hoje eu não posso criticar o Poder Judiciário, porque assim, tudo que a gente precisa, nós temos assim, da melhor qualidade. Se eu preciso de um computador, o tribunal manda. Se eu preciso de materiais de expediente, tudo é perfeito, então não tem que reclamar. Enfrentamos isso sim. Mas faz parte, né, da evolução. Inclusive até as ruas não eram assaltadas? Não, no interior não. Aqui na capital, né? É tudo começando, né? Mas hoje é uma capital, né, bem moderna. Bem o senhor passa por um momento aí de dificuldade, entra na magistratura. Mas antes de entrar na magistratura, assim como todo OABeiro tem o seu currículo de reprovações, o senhor teve currículo de reprovações para entrar na magistratura? Não. Foi direto. Esse é engraçado, porque eu, na minha cabeça, eu achava que ia ser juiz com os 35 anos. Eu me formei com 24 e com 25 já estava sendo aprovado no mesmo ano para os 3. Uau. Então eu fui para a primeira prova de delegado de polícia em São Paulo. E quem conhece lá sabe que, assim, quando eu cheguei, aquela multidão de gente. Eu do interiorzinho tinha que ir lá em São Paulo, tudo de terno e gravar, tem que fazer tudo assim. Então eu falei isso porque eu peguei o ônibus, fui para a cidade universitária, que fica ali, né, na cidade universitária, na Marginal Pinheiros. E o ônibus aquele atrás, eu lembro que eu pedi para o motorista, para que eu preciso descer para correr, porque não vai dar tempo. Aí corri, cheguei cansado, a cena vem na minha cabeça, né? E eu parei, aquele pessoal, eu conto isso no TikTok. As pessoas comentando, não, porque eu passei no concurso tal, porque tem a tese e tal, porque... Eu falei, gente, eu não sei nada do que esse povo está falando, eu não estudei nada disso. E eu não vou passar, né? Mas é mentira. Eu encostadinho lá e ouvindo aquelas pessoas passar, falarem, e eu competia com 227 por vagas, né? Uhum. Aí quando foi saindo o resultado, da primeira leva saíram lá, passaram só 60 e eu estava no meio de 60. Olha. Então, quer dizer, não é assim, você não pode pensar que você não sabe nada, né? A mente, ela vai guardando seus estudos e no momento certo ela libera para você. Marcos, falar nesse nível de competição, as pessoas não entendem o nível de competição para passar para a magistratura. Sim. Juiz. Tem professores de direito seu fazendo a mesma prova que você está fazendo. As pessoas não têm ideia da dimensão que é uma prova dessa, da envergadura que é uma prova dessa. Imagina você chegar numa sala para fazer a prova, você se deparar com o seu professor. Você fala, não, já era, não tenho chance. É isso? Topou com alguns professores lá? Não, os meus professores já eram, a maioria já eram juízes, né? Já eram promotores, uns advogados bem-sucedidos que não querem a magistratura, porque a magistratura também, quem quiser ser rico não vai ser magistrado. Né? A magistratura, ela é amor à profissão. Ficar milionário, rico, aí só se você entrar para o mundo da corrupção, que não é o meu caminho e nem pretendo, porque a minha origem não permite meus conceitos, meus princípios, entendeu? Isso não faz parte. A magistratura, ela dá um poder muito grande para o ser humano. Então nós temos que tomar cuidado para não ficar vaidoso, né? Sim, e por falar em origem, a sua origem simples muda a forma do senhor ver o ser humano agora totalmente. Togado? Isso totalmente. No meu perfil eu falo muito sobre isso,
porque ainda sonho com uma magistratura, sonho com um poder judiciário mais humanizado. E o que me alegra é assistir os julgamentos nos tribunais superiores, do Superior Tribunal de Justiça, e recentemente vi uma fala do ministro Fux, e meu assessor está aqui, ele pode confirmar que eu falo para eles, olha, no processo, eu atuo na civil agora, atuei na criminal durante 17 anos, mas agora estou na civil. Eu falo, não vamos usar a palavra réu, porque o código prevê no Código de Processo Civil, o réu, porque o réu é muito pejorativo, ele traz uma carga negativa e deixa isso para o crime. E eu falei, eles vão me achar bobo de falar isso, mas recentemente eu vi o ministro Luiz Fux do Supremo trazendo uma fala dizendo, olha, quando a pessoa chega numa sala de uma audiência civil e é tratado como réu, isso já faz ele se sentir menos. Né? Então, eu falei, olha, não estou tão errado, né? O ministro também tem essa visão de... Porque o processo não pode ser assim, o processo ele tem que ser humanizado. Exato. Ouvir as pessoas, e eu prego muito isso. Mas você é sozinho. Não, tem vários juízes, tem bastante juízes bons, juízes humanizados. A arrogância e a prepotência, voltando àquela fala que a gente fez anteriormente, nós não podemos usar o cargo para as pessoas servirem a gente, a servir as nossas vaidades, né, os nossos anseios. Não, é nós que temos que servir, somos muito bem pagos. É lógico que eu era office boy, ganhava um salário, né? Então, como juiz, eu sou muito bem pago para servir, e servir bem. Excelentíssimo, o senhor, inclusive, tenta combater isso aí nas redes sociais, né? Que o judiciário não está tão distante da população, né? O judiciário ele tem que ser mais ouvinte. E quando o juiz ouve, principalmente nas audiências, eu gosto muito de fazer audiência de instrução, né? Instrução onde as pessoas vão, a única oportunidade que as partes têm de conversar com o juiz é na audiência de instrução. A parte não pode procurar o juiz pessoalmente, quero falar com o juiz sobre o meu caso. Não pode. E nós não podemos atender porque senão nós estamos ouvindo uma parte e não ouvindo a outra. Exato. Nós temos que ter equilíbrio. Podemos ouvir os advogados, isso podemos. Né? Então, essa parte de ouvir as pessoas é muito importante. Para mim, eu sinto que isso, na audiência, às vezes muda a sentença. E sentença, se a gente for analisar a terminologia, é sentir. Não é também porque eu acordei de manhã, hoje eu vou sentir que eu vou condenar, vou absolver. Não, é sentir de acordo com a prova nos autos. Né? De acordo com o que os advogados fizeram. Aí que é legal, o bonito é que esse é o trabalho da advocacia. E o bom advogado é esse, prestar atenção no processo e juntar provas. Né? E a gente vai sentir daquilo que ele trouxe e formar convicção. Mas a convicção ela não é pessoal, a convicção é das provas. E às vezes a gente vê e fala, nossa, falta isso. E não juntou. Entendeu? E a pessoa perde o processo por isso. Mas ouvir, às vezes, numa audiência de instrução, é muito importante que você muda, às vezes muda o seu posicionamento sobre aquela questão. Né? E eu gosto muito de ouvir, mesmo que eles não peçam, eu vou tomar o depoimento pessoal de ofício. Às vezes pega até de surpresa, sabia? Porque não conversou com o advogado. Mas aí vem o contraditório também, não é tão surpresa, porque eu pergunto, mas eu falo, doutor, agora o senhor faz as perguntas dentro do que eu perguntei, se o senhor quiser que ele esclareça alguma coisa, porque aí o advogado tem que montar a tese dele ali. Mas faz parte do sistema, né? da lei. Exato. Eu ia falar sobre essas questões e ele respondeu muita coisa do que eu até ia perguntar. Porque é tão interessante ver o excelentíssimo falando dessa forma humana dele enxergar as partes do processo, por entender que falta uma coisa ali. O senso de justiça falando, é o senso de justiça falando, porém a gente tem uma rigidez processual que não deixa o juiz ter tanta liberdade para agir, tem que ter uma regra. O senhor acha que vai chegar um tempo onde esse senso de justiça ele pode extrapolar a rigidez processual? A rigidez processual, eu sou de uma escola, né? Eu sou de professores de renome. Depois que virei juiz, graças a Deus tive a oportunidade de fazer pós-graduações e com profissionais de renomes da literatura jurídica, né? Então, Fernandes Carance, Ada Pellegrini, Cândido Rangel Dinamarco. Então, são pessoas que escrevem sobre direito. E eu sou dessa tese. E pode perceber, nas minhas audiências, os advogados sabem que eu deixo falar. Às vezes eles estão conversando, eu falo, olha, isso aqui é um ato jurídico. Tudo que vocês falarem aqui, eu estou captando. Entendeu? Mas é um depoimento pessoal. Não, está dentro do ato jurídico. Falou dentro do ato jurídico, falou dentro do processo. Perfeito. Isso vai para mim. Então, essa é a dialética. Às vezes a gente também cerceia um pouco. O que você deve estar falando é que o juiz não pode ficar fazendo provas. Exato. Né? O juiz faz prova de forma suplementar, complementar. Então, as partes feitas, ele falou, olha, eu preciso disso.
Eu vou mandar fazer essa prova pericial porque eu preciso desse elemento. Porque também não adianta movimentar a máquina judiciária, que é custosa, caríssimo. As pessoas não têm noção quanto custa um processo. Mas, vou lá processar. Mas é ele que está pagando. Nós, sociedade, estamos pagando aquele processo. Mas eu não pago nada, estou pela justiça gratuita. Mas todo mundo está pagando. Exato. Né? Nos tributos. Alguém paga. Alguém paga. Não é de graça. Né? A minha pergunta ela foi dentro da máxima do Duralex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Porque tem essa máxima, tem juízes mais, aí vai ter aquela divisão, né? Juízes mais legalistas, jus naturalista, que jus significa direito, ius, e naturalista, direito natural um pouco. Eu acho que eu sou mais dessa área, sabe? Muito legalista, porque a lei ela não muda uma vírgula, mas há interpretações. Exato. A lei ela foi criada, vamos supor, uma lei de 1940, ela não mudou nem a vírgula. Eu tenho que interpretá-la, por isso que são as figuras do juiz para isso, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, como é que tem sido viver aqui em Palmas? Já se acostumou com calor, inclusive? Como é que... mais 30 anos, né? Como é que eu acho assim, Deus faz... Outro dia eu estava comentando com os assessores, eu falei assim, tive a oportunidade de fazer concurso, eu estava inscrito no Rio de Janeiro. Quem fez a prova comigo aqui foi o Rio Grande do Sul, os embargadores do Rio Grande do Sul, que na época vieram. Eu tinha oportunidade, porque o concurso era o mesmo do Rio Grande do Sul, né? E vim para o Tocantins. Eu acho que Deus vai colocando as pessoas no lugar certo. Naquele momento, eu acho que o Estado precisava de pessoas aqui para ajudar no desenvolvimento. Porque o Estado tinha 7 anos. Então vamos colocar... Eu falo isso, não sou pastor, não sou padre, mas eu falo tudo, eu coloco Deus, porque nada é por acaso. Né? E hoje, Palmas, para exercer a magistratura, eu falo Palmas porque eu sou juiz em Palmas, mas o estado do Tocantins em si é um estado eminentemente tranquilo. Eu fico de plantão, né? De 10 casos, 9 é Maria da Penha. Mas Maria da Penha porque bebeu e tal, aquelas coisas. Eu não vejo assim, eu não recebo crimes graves, que assalto em rua, matou. Não vou dizer que não tenha. Tem, exato, mas é muito diluído, sabe? Não é igual igual aos outros centros, né? Urbanos maiores. Então isso também traz uma tranquilidade. Palmas tem qualidade de vida. Excelentíssimo. Vamos reforçar um pouquinho, dá para acompanhar sua rotina também pelas redes sociais? Como é que faz para acompanhar lá? É só clicar lá. Também não sou expert na rede social, tá? E eu que faço as minhas imagens, eu que publico. Juiz Alexandre, é só digitar o Juiz Alexandre que encontra, né, no TikTok, no Instagram. Geralmente o que é compartilhado lá, enquanto isso o Cleidinaldo depois, o nosso editor aqui também, ele vai colocando as imagens de lá do que o senhor faz nas redes sociais. Tem aí. Vai colocar em cima. Tá. A gente não vai conseguir ver depois, perfeito, agora. Perfeito. Mas vai falando pra gente enquanto... Eu publiquei agora sem querer, eu estava deitado. E uma música que muito me chamava a atenção, do Raul Seixas. Você falou do Renato Russo? Eu não tinha observado essa música, achei interessante. E tinha uma do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Fortíssima a letra. Aí eu estava deitado e falei, gente, eu vou escrever aqui, porque eu quero levar essa voz para as pessoas, porque está cheio de gente estudando a mesma situação que eu, pobre de Maré Desci. Quem olhasse para mim não tinha perspectiva nenhuma de ser juiz. Nenhuma. E passei em 3 concursos de imediato. Não passei para policial. Olha a vida trabalhando. Vai ser policial? Não porque seja menos, tá? É porque tem uma outra janela, uma outra porta que vai ser aberta para você aqui. Então eu não passei para policial, mas passei para 3 para concurso de nível superior, né? Superior, muito desejado. E essa visualização, acho que ela deu 150, está bem lá embaixo. Está embaixo. Eu sei que tem 3 aqui em destaque, 420 mil visualizações, outra tem de 635 mil. Essa também foi uma coisa que eu publiquei, assim, falei, vou publicar, e deu, as pessoas... Essa o que o senhor acabou de citar, né? Essa a gente não chegou ainda nela, mas daqui a pouco a gente procura aqui pra Tente ver. Outra Vez, porque a música, ela diz tudo sobre a minha vida, e muitas pessoas estão passando por isso, né? A gente cai, levanta... E tem que atravessar a ponte. Existe muita cobrança emocional atrás da toga. Eu estou vendo que o senhor é muito humanizado. E parece que passa uma energia assim, muito humana. Aí a pergunta, eu acho que cabe muito bem, existe muita cobrança emocional? Exige. Eu fui juiz criminal inclusive em Gurupi. Tem passagens
em Grupi e me consumiu bastante. O criminal consome bastante. Sim. Porque eu já vinha de uma família desestruturada, mas isso não me abalou, não me abala no mundo da magistratura. Eu sempre mantive o equilíbrio, e tanto é que recebe só elogios, né? Então, mas você manter isso, você paga um alto preço, né? Porque você é ser humano. Exato. Então, fui juiz criminal em Grupi, tem muitas histórias de presas que mandava cartinha para tomar café com elas, presos que eles não... Quando eu assumi Grupi, os presos não admitiam ninguém ingressar na penitenciária, defecavam e urinavam, jogavam nos oficiais de justiça. Exato. Aos pouquinhos eu fui ganhando. E tem várias histórias que se tivesse gravado, parecia um filme. Porque uma vez fizeram rebelião, né? Uma rebelião lá em Grupi, quebraram. E eu estava no fórum, ouvindo até um outro preso. E foram me chamar. Falou, olha, os presos quebraram, eles vão já ganharam o pátio. E eu falei, não, mas isso é uma questão de segurança pública, não é uma questão minha, não sei o que eu vou fazer. Ah, mas eles gritam o nome do senhor. É porque eu já fazia visitas rotineiras semanais. Eu ia para o supermercado, pegava o carrinho, hoje eu não faria, pegava o carrinho, comprava produtos de higiene, porque o Estado não fornecia na época. Produtos de higiene, que era o mínimo. Então eu via aquilo, eu sofria com aquilo também. Ah, mas ele cometeu o crime. Tá, eu como Estado juiz, não tem que fazer essa valoração, sabe? Como cidadão posso falar assim, olha, nossa, isso aí para mim, né, não merece viver. Mas eu estava ali como representante do Estado. Então eu lembro que eu ia para o supermercado, fazia compras, levava para eles, e aí isso foi ganhando a confiança. Tanto é que quando eu ingressava, não tinha problema nenhum circular no meio deles. Nenhum. E nesse dia da rebelião foi que ele abriu, atrás de mim tinha um batalhão de policiais com cães armados. E eu lá na frente abriu aquele portão imenso. Quando eu vi, eles começaram a gritar meu nome com faca na mão. E aí, o senhor vai entrar? Eu falei, vou. O diretor falou, se o senhor entrar, eles matam. Eu falei, não, dei a palavra, vou entrar. Aí eu falei, olha, eu vou entrar, mas cada passo que eu der, vocês se afastam. Porque eu quero saber o que está acontecendo. Porque eles queriam conversar comigo. O senhor fez o papel, na verdade, o senhor encarnou o próprio Estado, porque a Constituição Federal, ela garante o mínimo existencial. É arriscado, né? Mas eu tinha um respeito muito grande. Eu acho que respeitar nas audiências é muito importante isso. Eu tive um incidente uma vez lá em Grupi mesmo. A gente estava ouvindo era roubo, e eram violentos, e acabou que na audiência o promotor foi muito agressivo com os presos. E eu fui tentar intervir com o promotor. Falei, olha, o senhor tem que ser mais maleável aqui na audiência, porque ele falou, cuida do seu serviço que eu cuido do meu. Falei, mas eu estou cuidando do meu, o juiz preside. Então, aí criou aquele... Mas não era isso, porque eu não queria que o promotor ficasse gritando, porque com gritos e xingamentos a gente não chega a nada, você só cria ofensas e raivas. Exato. São sentimentos que aquilo vai ter uma reação. Eu não sou psicólogo, mas é normal, né? Para que isso? Vamos ouvir. Vejo muitas audiências em redes sociais, gritaria, e promotor grita, e juiz grita. Para que isso? Cada um fala no seu momento, mantenha calma, né? Então nós temos que resolver esse problema das pessoas ali. E essa parte humanizada que me ajudou bastante. Então tem várias questões assim de presos que eu contei também num outro podcast que eu fiz. É muito interessante, porque ele queria que eu contasse os casos que ocorriam. E tanto é que depois que eu vim para Palmas, 2 presos acabaram fugindo e bateram aqui no meu gabinete. Falei, mas vocês foram soltos? Não, nós fugimos porque o senhor tem que retornar. Eu tive todo um trabalho de comunicar ao tribunal, para o tribunal mandar a corregedoria para não falar, olha, está facilitando fuga, estava distante, né? Mas eles fugiram, pegaram o carona e vieram em Palmas, descobriram onde eu estava, bateram na minha porta. Isso. Então são histórias, e eles assim, eram um homicídio e um tráfico. Mas era a história assim que eles queriam que eu retornasse eu falei, olha, não posso retornar mais. Ou seja, o sistema não precisava de mais rigidez, precisava de mais humanidade. Mais ouvir. Que sensacional. Mais ouvir. Às vezes isso me consumia bastante, porque eu passava a tarde, às vezes, ouvindo. Né? E para gerenciar muitos presos, era um gerenciamento assim, tipo de celas. Né? Cada um, olha, você vai me passar as demandas deles. E a gente trabalha com uma estrutura que não funcionava, sabe? Uma estrutura... E a estrutura criminal, não vamos dizer que é a melhor do... Não. Colocam-se em salas e ali ficam.
Excelentíssimo. Nós, Marcos, estamos presenciando, a única geração que está presenciando uma transição de gerações. Geração Y com a geração Z. Essa geração Z ela pede mais presença, mais olho no olho, quer sentir a humanidade do outro, é o que essa geração pede. E hoje os formatos que tem de falar com públicos de diferentes grupos dá essa acessibilidade de se eu falar diretamente com o cidadão. Se hoje o senhor pode, né, falar com o cidadão, o que o senhor poderia falar para o cidadão comum sobre o que ele precisa entender sobre um juiz? Primeiro, não ter medo, né? Quando vai, porque o cidadão vai depender do juiz quando ele vai para uma audiência. Exato. Seja como autor ou seja como demandado, né? E eu sempre digo isso às pessoas que sentam à minha frente. Eu falo, olha, o senhor mantenha calma, só diga mesmo o que a gente perguntar, o que o senhor achar interessante. O processo é isso, porque o processo ele é muito angustiante. Exato. Quem responde a um processo, seja ele cível, seja penal, isso acaba com a vida da pessoa. E essa morosidade do Poder Judiciário é um outro problema que eu venho tentando, e isso também me faz sofrer, porque eu quero tudo muito rápido, né? Resolver aquela situação, porque o processo causa essa angústia. Então o cidadão que eu falo, acreditar num juiz. Mas também o judiciário está na hora de mostrar para a sociedade que ele é um Poder Judiciário, representa um Poder Judiciário humanizado, que ele vai ouvir aquela pessoa. Mesmo que a pessoa vá lá e conte mentira. O senhor fala muito sobre verdade processual, já que o senhor está falando dentro do processo, né? O senhor relata sobre a questão que precisa ter verdade processual para o cidadão leigo. O que significa isso? A verdade processual são provas. Porque o juiz, a audiência de instrução é isso. Eu falo para os estudantes lá que vão assistir a audiência. Instrução é o meio pelo qual as partes fazem provas lá do fato passado, porque Exato. Eu não estava lá, para trazer para o presente para o juiz dar a sentença. E esse trazer o fato para a audiência é prova. Entendeu? A gente, às vezes, a parte arrola uma testemunha, a testemunha senta lá, o senhor viu? Não. Mas o senhor, eu ouvi dizer. Aí não dá, né? Então, eu falo assim, tentem fazer o máximo de elementos, trazer o máximo de elementos. Eu falo, tá num fato grave, filme, não vai sair também filmando as pessoas de forma a invadir privacidade, né? Mas se você está numa situação constrangedora, se você filmar aquilo, é uma prova. Conversas de WhatsApp. E quantas vezes estava na audiência, eu vou ouvir a parte, ela fala assim, não, porque teve conversa de WhatsApp. Eu falo, mas isso já aconteceu várias vezes. Eu falo, mas a senhora tem a conversa de WhatsApp? Tem. Está no processo? Não. Não está, entreguei para o meu advogado. Aí eu procuro, doutor, te juntou? Não me recordo. Aí fica, não, então tá, eu vou ver por ocasião de sentença. Mas para juntar documentos tem tempo, não pode ser qualquer momento. Exato. Então é isso que eu falo. Prazos processuais. O cidadão acreditar no Poder Judiciário, mas não depender também que o juiz vai solucionar o caso dele se não houver provas. Por mais que a gente saiba que tem acontecido aquilo, se não houver provas, não tem como dar uma sentença favorável àquelas pessoas, né? Então, um apelo que eu faço assim, acreditem no Poder Judiciário, porque ele é a última instância quando a pessoa está sendo violada. Todo mundo que tem problemas no meio social, quando ele precisa, ele pensa, eu vou te processar. Então, quer dizer, ele já pensou que ali vai resolver o problema dele. Marcos. Tá chegando ao fim essa edição quase acabando, boa a conversa, hein? Podcast, foi muito boa, tem algo... Eu ia perguntar o seguinte, na verdade, o Tocantins é um polo estudantil universitário gigantesco, só em Gurupi a gente tem 14 universidades, aqui em Palmas eu não sei exato quanto tem, mas eu sei que também é um polo estudantil muito grande, e todos os meses a gente tem formação de bacharel em Direito, o pessoal pegando OAB. Eu acho que não poderia faltar aqui, uma pergunta para esse público que está começando a advocacia o que um juiz se incomoda mais numa petição inicial? Texto longo, falta de objetividade, qual é o ponto-chave aí? É verdade. Isso aqui é o segredo para quem está começando, hein? Atenção. As petições, né? As petições. Tem usando IA e traz aquelas petições imensas. Eu acho assim, quando eu olho lá, vejo petição 19, 20 páginas, isso é uma sinopse, né? Eu acho que petição inicial, ele tem que descrever o fato. Ele vai lá fazer a qualificação, vai falar, houve um contrato, a data era essa, não pagou, notificamos, tal. Não precisa ficar falando, olha, o tribunal entende, os tribunais entendem. Isso aí o juiz já conhece. Existe um brocardo, né, que narra-me rifac dabtibius, que é latim. E eu me atrevo a falar em latim, sem nunca ter estudado, mas é de estudando,
E vai se aprendendo. Que vai se aprendendo. Então, narra-me o fato que eu te darei o direito. É só o fato que nós precisamos. Uau. E se ele não narra o fato, olha, a petição inicial é tão importante, se não narra o fato, ela não delimitou aquilo. Ah, mas como assim? Por exemplo, você vem, pede lá, olha, bateu no meu carro, eu quero tanto porque é amassado. Aí na audiência ele fala, mas ó, eu também sofri dano moral por isso. Cadê esse fato? Não está narrado. E acontece. Mas eu queria... Não, é aí que a advocacia tem que estar atenta. E a advocacia é tão bonita, né? Meu irmão é advogado também aqui no interior, bem sucedido, ele disse que não quer ser juiz. E eu acho tão bonita a advocacia que também tirei a minha OAB, advoguei por algum período bem pouco, né? E a advocacia ela é muito bonita. Eu falava que se eu fosse continuar advogado eu morria pobre, porque eu não sei cobrar das pessoas, eu tenho dó. Então, a advocacia é uma profissão muito bonita. E lá eu publico lá que o advogado, se for precisar de entrar na justiça, ele pode entrar em nome próprio. Eu já não posso. Exato. O advogado é mais importante que o juiz, porque o advogado pode trabalhar em nome próprio. Eu não posso em nome próprio. Eu sou juiz, quero... Não. O advogado que tem que defender os meus interesses, entendeu? Então, a petição inicial, eu acho que daria, assim, uma petição bem resumida, bem objetiva. E também a forma de comportar na audiência, né? Então, o advogado, que a gente percebe o advogado que ele sabe, é o advogado que senta, ele sabe o momento de falar, quando falar. Tudo tem um rito. Quando as pessoas vão para a audiência, eu falo, olha, tudo que nós vamos fazer aqui, os estagiários que estão assistindo, eu falo, tudo que nós vamos fazer aqui está na lei. Ninguém senta aqui para falar, agora vai falar, eu falo, o advogado vai falar. Não. É o momento procedimental da lei. A lei que estabelece juiz aqui, advogado aqui, quem fala agora. Tá certo? E esse tem que estar preparado por causa disso, preparado para uma audiência. O tempo é pouco, né, Marcos? E o conteúdo é muito extenso. Mas qual a frase que resume a sua trajetória e que o que o juiz hoje pudesse falar para o office boy lá no começo? O que o senhor diria e a frase de fechamento? Olha, eu diria assim, acredite em você. Acredite, tenha fé e estudos. Eu sou católico, né? Eu tenho um amigo que ele disse assim que eu falei, nem que eu for para... Porque lá no interior de São Paulo tem aquela romaria para Aparecida, né? Sim. Na cidade de Aparecida, que é a Basílica. Falei, nem que eu for a Basílica, pedir um milagre. Aí meu amigo até falou assim, nem que se você, a não ser que você vá de joelho lendo, né? O livro. Estudar. É obrigatório. Não adianta ir lá pedir um milagre. Não adianta você sentar na sua casa e ficar pedindo um milagre se não estudar. É o estudo. O estudo somado à persistência e somado à fé. Nós vamos encontrar pessoas que vão nos desanimar, isso a gente encontra no dia a dia, não precisa nem para ser concurso para juiz, né? São pessoas negativas, pessoas pessimistas, que vão fazer você desacreditar. Ah, tá cheio de juiz, para ser juiz, eu ouvia muito isso, para ser juiz precisa ser filho de juiz, né? E meu pai falava para mim, mas você vai fazer concurso, não tá... Eu falei, pai, não me desanime. Acredite em mim, deixa comigo. E durante a faculdade eu já tinha essa percepção, sabe? Então é isso, agradeço vocês pela participação, pela companhia aqui nessa edição do podcast do Jornal Folha Capital. A gente recebeu aqui hoje, pessoal, o juiz da primeira vara civil de Palmas, o Alexandre da Silva e também o Roger de Souza. Foi meu parceiro aqui nesse podcast. Obrigado, Roger. Eu que agradeço, querido, pelo convite. Para mim é uma honra estar conversando sobre esse tipo de assunto. E estou sempre disponível, viu? Quando precisar. A gente vai te acionar sempre, viu? E obrigado, juiz, pela participação aqui no podcast. Eu que agradeço, né, a vocês aí pelo convite também, né? De mostrar um pouco o Poder Judiciário e por um judiciário mais humanizado. Por juízes menos arrogantes, menos prepotentes, juízes que ouçam a sociedade. Ele vai te ensinar tudo isso nas redes sociais, viu, pessoal? Chega ao fim esta edição do podcast do Folha Capital. Você pode ver esse podcast, inclusive, no nosso Instagram e também no nosso site. Até breve. Isso aí. Que espetáculo. Primeiro.